A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Vou repetir. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices. O crente pode beber vinho, cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica? A Bíblia permite o consumo de vinho e cerveja, mas condena somente a embriaguez. O vinho dos tempos bíblicos era sem fermentação, era sem álcool. Tem quem diz que o crente pode tomar vinho e cerveja, mas não pode se embriagar, não pode ficar bêbado. Tem quem diz que o crente não pode tomar vinho e cerveja e qualquer outra bebida alcoólica, mesmo não se embriagando, mesmo não ficando bêbado. O cristão não pode tomar nem socialmente e nem moderadamente. Para alguns, vinho na Bíblia não era suco de uva. O vinho na Bíblia era descrito como uma bebida fermentada, com álcool. Dizem também os que são contra o crente tomar bebida alcoólica, porque no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, diz que os crentes são sacerdotes. E os sacerdotes no Antigo Testamento não podiam beber vinho e nem qualquer outra bebida fermentada. Tem cristãos que optaram pela abstinência total do álcool por convicção pessoal, por motivos de saúde e também para não ser pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Segundo alguns, dados históricos sobre o preparo e o uso do vinho pelos judeus e por outras nações no mundo bíblico, mostram que o vinho era frequentemente não fermentado. Alguns dizem que o vinho é bom para a saúde cardiovascular do homem, entre outros benefícios. Outros dizem que o vinho tem pontos negativos e positivos para a saúde do homem. O vinho nos tempos bíblicos não eram iguais aos vinhos de hoje. Os vinhos do passado tinham menos teor alcoólico do que os vinhos atuais. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra vinho no grego é oinos. E a palavra oinos ou oinos se refere ao vinho fermentado, dizem alguns. Dizem que tomar vinho fermentado fazia parte da cultura judaica nos tempos do Velho Testamento e do Novo Testamento. Parece que mais se tomava um vinho fermentado por causa da água que não era limpa, mas não era saudável e nem gostosa. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Misturar vinho com água era uma prática muito comum na antiguidade, especialmente entre gregos e romanos. A mistura servia principalmente para purificar a água, que costumava ser insalubre, e também para evitar a embriaguez. No judaísmo não é proibido tomar bebida alcoólica, mas é proibido a embriaguez. O judaísmo vê o vinho como dádiva de Deus, que deve ser usada com santidade e alegria. A respeito da comemoração da Páscoa, para muitos judeus, não todos, o vinho tem que ser sem álcool. Certos documentos judaicos afirmam que o uso do vinho não fermentado na Páscoa era comum nos tempos do Novo Testamento. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Deuteronômio capítulo 14, versículo 26. Bebida forte era qualquer bebida alcoólica fermentada. Acredita alguns que esse versículo de Deuteronômio capítulo 14, versículo 26, Deus somente permitiu o homem de comprar vinho ou bebida forte para fazer uma celebração, que para uso festivo era permitido. Muitos interpretam esse versículo, Deuteronômio capítulo 14, versículo 26, dizendo que Deus não proíbe o cristão de tomar vinho e bebida forte, que foi o próprio Deus que permitiu o homem
comprar vinho e bebida forte. Mudarei a sorte do meu povo Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Amós capítulo 9, versículo 14. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito. Provérbios capítulo 31, versículo 6. Dizem alguns que essa passagem não tem nada a ver com o crente poder tomar vinho ou cerveja. Dar bebida forte e vinho aos que perecem e aos amargurados de espírito se referia ao anestésico da época. Era dado bebida forte ou vinho para a pessoa que fosse condenada à morte. Na cruz foi oferecido vinho e fel para Jesus para aliviar sua dor. Mateus capítulo 27, versículo 34 e Marcos capítulo 15, versículo 23. Durante a ceia, alguns coríntios se embriagaram e Paulo ficou bravo por causa da embriaguez e não por causa do consumo da bebida alcoólica, no caso o vinho. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21. Tem quem acredita que essa embriaguez que houve com os coríntios tem a ver com a comida e não com bebida. Pois tem Bíblia que em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21 está escrito assim: Porquanto mal vos pondes à mesa, cada um se apressa a tomar sua própria refeição. E enquanto uns têm fome, outros se fartam. Se fartar de comida seria como se embriagar, mas de comida e não de bebida. Não estejas entre os bebedores de vinho. Provérbios capítulo 23, versículo 20. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Provérbios capítulo 23, do versículo 29 ao 32. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Por Nabote ter recusado dar ou vender a sua vinha para Acabe, ele foi morto por Jezabel. 1 Reis capítulo 21. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Joel capítulo 2, versículo 24. Noé plantou uma vinha. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Noé bebia vinho, pois sabia que isso não era proibido por Deus. Noé errou não por ter plantado uma vinha e por ter tomado vinho. Noé errou por ter se embriagado com o vinho. Noé errou por ter ficado bêbado. Por causa dessa embriaguez, Noé ficou nu e por causa disso, Noé falou o que não deveria ter falado. Gênesis capítulo 9, versículo 21 ao 26. O vinho e o mosto tiram o entendimento. Oséias capítulo 4, versículo 11. Em Gênesis capítulo 19, do versículo 30 ao 36, as filhas de Ló cometeram loucura. Elas deram vinho para o próprio pai, para se deitarem com ele, para engravidarem dele. Elas fizeram isso porque acreditavam que não haveria mais homens na terra por causa da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão ganhou o vinho de Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Esse vinho que Abraão ganhou de Melquisedeque era alcoólico? A Bíblia não diz se era alcoólico ou não. Abraão jogou fora o vinho ou negou o vinho de Melquisedeque? Abraão aceitou o vinho dado por Melquisedeque. Ele não negou o vinho e muito menos jogou fora. Isaac bebia vinho. Gênesis capítulo 27, versículo 25. Boaz deu vinho para Ruth beber. Ruth capítulo 2, versículo 14. Abigail levou vinho para Davi e seus homens. 1 Samuel capítulo 25, versículo 18. Daniel bebia vinho. Daniel capítulo 10, versículo 3. Os filhos de Jó bebiam vinho. Jó capítulo 1, versículo 13. O vinho alegra o coração. Salmo 104, verso 15. Porém a videira lhes respondeu:
Deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens e iria pairar sobre as árvores? Juízes capítulo 9, versículo 13. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Eclesiastes capítulo 9, versículo 7. Os teus beijos são como o bom vinho. Cantares capítulo 7, versículo 9. Assim diz o Senhor: como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Isaías capítulo 65, verso 8. A respeito da Santa Ceia ou da Ceia do Senhor, tem denominações evangélicas que só realizam a Santa Ceia com suco de uva. Tem denominação evangélica que realiza a Santa Ceia com vinho, e ainda tem denominação evangélica que realiza a Santa Ceia com os dois, com vinho e com suco de uva. Tem cristãos que preferem o vinho na Santa Ceia, alegando que o vinho representa sangue por causa da cor, do processo de esmagamento da uva e da alegria, e o suco de uva não carrega esse peso. Os que usam suco de uva na Santa Ceia dizem que Deus não permite que o crente tome bebida com álcool, para evitar escândalo, para evitar que um crente que foi alcoólatra volte a beber, e também porque no tempo da comemoração da Páscoa judaica, assim como o pão deveria ser asmo, pão sem fermento, a bebida também tem que ser sem fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, Gálatas capítulo 5, versículo 9. Fermento na Bíblia simbolicamente representa o pecado. Personagens bíblicos que foram proibidos de beber vinho ou bebida forte. Arão e seus filhos. Arão e seus filhos não poderiam tomar vinho ou bebida forte quando fossem entrar na tenda da congregação. Levítico capítulo 10, versículo 9. Todo aquele que fizesse o voto de nazireado. Números capítulo 6, versículo 2 ao 7. Mãe de Sansão. A mãe de Sansão foi proibida por Deus de tomar vinho e bebida forte enquanto tivesse Sansão em seu ventre. Juízes capítulo 13, versículo 4. João Batista. João Batista, primo de Jesus Cristo, também não deveria beber vinho nem bebida forte. Lucas capítulo 1, versículo 15. Os ministros, pastor, bispo, diácono, presbítero do evangelho não podem ser dados ao vinho. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3 e Tito capítulo 1, versículo 7. Minha opinião sobre o assunto. Em primeiro lugar, a bebedice é obra da carne, e os bêbados ficarão de fora do reino dos céus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, Gálatas capítulo 5, versículo 21. A Bíblia não proíbe o crente de beber vinho e nem bebida forte. Quero deixar isso bem claro. O que a Bíblia condena é a embriaguez. A mãe de Sansão só foi proibida por Deus de tomar vinho e bebida forte por estar grávida de Sansão. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Isaías capítulo 5, versículo 11. Neste versículo não é condenado a bebida alcoólica, mas o excesso dela. O vinho que Isaac, Daniel e os filhos de Jó tomavam era vinho fermentado. O vinho que Ruth ganhou de Boaz era fermentado. O vinho que Abigail levou para Davi e seus guerreiros era fermentado. O vinho que Abraão ganhou de Melquisedeque era fermentado. Temos o exemplo clássico de Noé que se embriagou com vinho, Gênesis capítulo 9. Não tinha sentido nenhum em Deus proibir a pessoa que fizesse voto de nazireu ou que fosse sacerdote do templo tomar suco de uva. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer.
Romanos capítulo 14, versículo 21. Nesta passagem, entendo que Paulo não está proibindo o homem de beber vinho. Paulo está dizendo que se alguém se escandalizar porque você está tomando vinho, então você não deve tomar vinho, mesmo sendo um gole somente. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13. Dá para se ler assim, troca a palavra comida pela palavra bebida. E por isso, se a bebida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais tomarei para que não venha a escandalizado. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Olha só, a semana passada eu fui no mercado. E ao entrar no mercado, eu me deparei com uma funcionária que estava lá com alguns vinhos, oferecendo para os clientes tomar um gole. E eu falei que não, obrigado. E então assim, já pensou se eu aceitasse tomar um golinho do vinho para experimentar? Se eu achasse o vinho gostoso, eu ia trazer para casa, porque essa era a intenção daquela moça, era de oferecer o vinho para que as pessoas experimentassem e comprassem. Então já pensou se eu fizesse isso, experimentasse um copinho, e algum crente ali, algum homem ali que é crente, sabe que eu sou crente, e vê eu tomar vinho, ele pode acabar se escandalizando. E também algum ímpio, alguma pessoa que está ali que também não é crente, mas sabe que eu sou crente, e vê eu experimentando o vinho, ele também pode se escandalizar. Ele pode pensar e dizer, meia lá o Fabiano, mas o Fabiano é crente, está tomando vinho. E também aquele crente que não tem aquele conhecimento maior sobre a bebida alcoólica, também ele pode acabar se escandalizando. E se eu fizer isso, e essas pessoas se escandalizarem, eu estarei pecando. Então, e depois lá dentro do mercado, eu vi duas pessoas que me conhecem. E essas duas pessoas que me conhecem, elas sabem que eu sou crente em Jesus. Mas elas não são crentes em Jesus. Então já pensou, eu poderia estar dando um mau testemunho para elas. Mesmo eu sabendo que tomar um gole de vinho ou de cerveja não é pecado. E não experimentei o vinho, não por motivo de escândalo, porque eu não queria mesmo. E então assim, eu poderia ter tomado como não ter tomado. E eu não tomei porque eu não sinto vontade, nem um pouco também, vontade de tomar um vinho ou cerveja ou qualquer outra bebida. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Neste versículo, Paulo não está dizendo que é proibido o crente tomar vinho. Paulo está dizendo que é proibido o crente se embriagar com o vinho. Paulo aconselhou Timóteo a tomar um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Nesta passagem, foi vinho alcoólico que Paulo disse para Timóteo tomar. Não teria cabimento Paulo ter dito para Timóteo tomar um pouquinho de suco por causa de suas frequentes enfermidades. Outra coisa, usar esse versículo para dizer que o homem pode beber bebida alcoólica à vontade é dizer o que a Bíblia não diz. A respeito se Jesus tomou vinho ou não, e se ele transformou água em vinho ou em suco de uva, fica para o próximo vídeo. A respeito da Santa Ceia, se tem que ser com vinho ou com suco, eu, o irmão Fabiano, prefiro que a Santa Ceia seja com suco de uva. Muitos cristãos que entenderam que a Bíblia não proíbe o crente de tomar vinho e que Jesus tomou vinho e não suco de uva na ceia, também aconselham que seja servido suco de uva na Santa Ceia, devido à nossa cultura aqui no Ocidente ser diferente da cultura judaica e também para evitar escândalos. Dizem que antes de 1869 não existia suco de uva que durasse. Sem a pasteurização, o suco de uva virava vinho ou vinagre. Por causa disso, os cristãos usaram vinho na Santa Ceia por 1800 anos e que o suco de uva só virou opção depois que Thomas Welsh descobriu como pasteurizar o suco de uva.
Pasteurizar o suco de uva é impedir a fermentação, criando uma bebida não alcoólica. Isso me faz entender que por muitos anos a Igreja de Cristo realizava a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor mais com vinho alcoólico do que com suco de uva ou com vinho sem fermento. Algo para se pensar. Se os cristãos que dizem que na Santa Ceia tem que ser bebida sem fermento, porque Jesus tomou suco de uva ou vinho não fermentado na ceia com os discípulos, e a Páscoa judaica deveria ser comemorada com pão asmo, será que esses mesmos cristãos realizam a Santa Ceia com pão ázimo, com pão sem fermento? Tem cristão que diz que o pão da Santa Ceia tem que ser sem fermento. Outros dizem que não tem problema nenhum em o pão ser com fermento. Na minha opinião, deveríamos realizar a Santa Ceia com pão asmo. Como diz o ditado, na dúvida não ultrapasse. Uma observação muito importante. Na Santa Ceia, o vinho ou o suco de uva não vira literalmente sangue, e nem o pão vira literalmente carne. Esse ensino da transubstanciação do catolicismo romano é uma heresia. Sobre mais detalhes sobre a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor, também fica para o próximo vídeo. Eu, o irmão Fabiano, não bebo vinho e nem bebida alcoólica. Também não sinto vontade nenhuma de beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. Antes de eu me converter, eu gostava de uma cervejinha, de uma bebida destilada e de um vinho, mas só tomava de vez em quando. Não tomava sempre e nem tomava a todo momento. Também nunca fui alcoólatra e nem beberrão. Quando eu tomava bebida alcoólica, tomava de forma moderada. Na maioria das vezes, eu tomava no máximo uma latinha de cerveja, principalmente no verão. Desde que me converti, nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. Eu me converti em 2011. Glória a Deus! Meu pai, a vida toda foi beberrão. Meu pai nunca foi crente. Meu pai tomava cerveja regularmente e perdi as contas de quantas vezes ouvi bêbado. Eu e minha mãe corríamos risco de vida com meu pai bêbado no volante do carro. Meu pai nunca foi agressivo com minha mãe, nem comigo e nem com os outros quando se embriagava. Quando bebia cerveja, meu pai oferecia para mim. Eu tomava, mas tomava um pouquinho só. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Abacuque capítulo 2, versículo 15. Sei que muitos filhos se tornaram alcoólatras devido a seus pais serem alcoólatras, mas eu, nessa questão, fui esperto. Não deixei a bebida conquistar minha vida e me dominar. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Já me embriaguei com vinho e com cerveja, mas foi umas 2 vezes somente. Uma vez enchi tanto a cara de vinho que de tão bêbado que eu estava, meu cunhado tinha que me segurar para eu não cair. Você que gosta de vinho e de uma cervejinha, cuidado! E olhar por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas capítulo 21, versículo 34. Para um recém-convertido que era bebum e que largou a bebida, eu aconselho ele a ficar longe da bebida, pelo fato de ele correr o risco de voltar a beber. Para quem não toma vinho ou bebida alcoólica, mesmo se já foi bebum ou não, eu também digo para ele ficar longe da bebida, pois é muito perigoso. Se dependesse de mim, não existiria fábricas de bebidas alcoólicas. Irmão Fabiano, você compraria cerveja para alguém? Não, never, nunca, jamais. Uma vez minha cunhada pediu para eu comprar cigarro para ela. Quando eu ia dizer para ela que eu não iria comprar cigarro, explicando o porquê de eu não comprar, ela disse que não precisava mais. O mesmo eu iria proceder se ela tivesse me pedido para comprar cerveja. Irmão Fabiano, o que você diz do crente que vende bebida alcoólica? Errado.
Não pode. Já vi aqui em Chapecó, Santa Catarina, 2 irmãos em Cristo que tinham um pequeno comércio onde estavam vendendo bebida alcoólica. Por isso que eu digo, vigia você, meu irmão, minha irmã que tem um comércio e está vendendo bebidas alcoólicas. E a cerveja sem álcool, irmão Fabiano, aconselho também ao crente que gosta desse tipo de bebida a ficar longe dela para que ele não venha a ser motivo de tropeço na vida dos crentes e na vida dos não crentes. Não vos torneis causa de escândalo nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. O crente tem que vigiar com a liberdade que ele tem em Cristo Jesus. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Entenda que a embriaguez tira o juízo da pessoa. Por estar embriagado, Noé amaldiçoou Cã, seu próprio filho. Gênesis capítulo 9, versículo 25. Muitas pessoas se arrependeram de terem dito isso ou aquilo, ou por terem feito isso ou aquilo por estarem bêbados. Muitas pessoas tiraram suas vidas por estarem embriagadas. A embriaguez tem várias missões: destruir casamentos, destruir saúdes, destruir empregos, destruir amizades, destruir famílias e destruir vidas. A embriaguez leva o homem para longe de Deus. A embriaguez foi o motivo da morte de milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Só no Brasil, a bebida alcoólica mata de 90 mil a 105 mil pessoas por ano. Essas mortes não são só de acidentes de trânsito e de assassinatos, mas também de algum problema de saúde por causa do álcool. Mesmo eu sabendo que tomar vinho e cerveja não é pecado, que a embriaguez é que é pecado, o que eu digo para você é: fique longe das bebidas alcoólicas, é melhor.